2031. Agora quem é? É quem? É quem? O Cabeça foi citado. Foi citado, tem direito de resposta. Inclusive, ele era Cracolândia e ele morava lá. Ele morava lá. Conta aí como é, você morava lá. Chico, que a gente morava na década de 70, né? O Miquel falou que rolou na década de 80, agora que realmente era tudo aquilo mesmo. Era mais Cracolândia mesmo, né? É porque ali era legal antes, aí teve uma... Mas na década de 70, onde eu acho que tudo começou ali para mim, pelo menos na minha carreira de fotógrafo, né? Ali foi meu primeiro laboratório fotográfico. Temos grandes histórias, né, Chico? O Chico morou na caverna. Hoje estamos diante aqui da caverna do século XXI. Então, assim, nossa, eu sempre fui de bastidor, né? Tenho 2 livros publicados, tenho o Chico, tenho todos eles, meus amigos, assim, que eu adoro fotografar, sabe? Então, nos meus 2 livros, tanto o Brasília 25 anos para jornalismo, como o Taguatinga do Nordeste de Cultura, tem o Chico com, devia ter mais ou menos, quer dizer, 18 anos, né, Chico? 19, nos primeiros levantes, né, de arte e cultura com o Taguatinga. E falar no universo do Chico, assim, é um negócio muito louco, né? A gente é da época, assim, do proibido proibir, né, Chico? Incrível, em plena década de 70, em pleno época de chumbo, né? A gente, juntos, tivemos umas histórias lá na própria caverna, que hoje é o Mercado Sul, que hoje o Mercado Sul vive, né? O Miquel falou tão bem. Tem a Biber também, que é um dos guardião, né? Tão jovem, já criou lá do Mercado Sul Vive, né? Então, assim, eu tive, assim, é muito bacana estar falando, assim, no universo do Chico Simões, e eu ter participado também do Invenção, assim, fotografando por trás, sempre do bastidor, né, Chico? Fotografando. Fico muito feliz de estar participando disso tudo. E hoje tem muitas histórias assim, né, Chico? Eu acho que fala da sorveteria, do laboratório de fotografia. Pois é, então isso a gente tá voltando de 76, 75, né, Chico? A gente tinha... Na verdade, o Miquel, acho que eu sou mais velho, vou fazer 61, então... O Chico tá com 56, né? Então, assim, a gente... Zoando, tem 53 já, é só tirar uma onda. Pois é. Então, assim, de lá surgiu muita coisa bacana. Eu trabalhava na sorveteria Polar, foi o meu primeiro laboratório fotográfico com a fotografia analógica, né? Esse universo do analógico, o ampliador Ranger, sabe? Então ali foi minha primeira serigrafia, né? Foi ali que ensinei o meu irmão Natim. Então, enfim, eu tô lembrando agora do Marcinho que está aqui, esse espaço, né, velho? Eu acho que é um bastão que eles estão me passando aqui em Taguatinga, sabe? Mas voltando à década de 70. Enfim, assim, de estar aqui com vocês e vendo o Cacá, vendo o Cauim, sabe? Vendo o Jabá. Então, assim, a gente volta mesmo na década de 70. E isso já se passaram 30 anos, né, Chico? Enfim, a sorveteria Polar foi, assim, para mim, o meu primeiro laboratório, assim, de meu universo na fotografia, né? Foi lá que eu fui fazer o meu curso de fotografia no Centro de Criatividade, que hoje é o Espaço Renato Russo, enfim, é tanta coisa para lembrar, a gente vai lembrando, que acaba tumultuando um pouco a memória, sabe, Chico? Não, mas fala só da primeira fotografia que você tirou. Chico, deixa eu só lembrar uma parada. Eu tinha uma camiseta sua do Che Guevara e eu era escoteiro para o encontro internacional lá no Rio Grande do Sul. E os escoteiros brincando, cara, você vai preso com essa camisa. Olha só, na década de 70, Cauim, eu tinha um laboratório fotográfico lá, isso na 75, 76 eu comecei a fazer o curso de fotografia, mas já fotografava para o Clube do 200, para o William, né? O William Wander Lopes sempre fala, trabalhou no Jornal Satélite, mas eu fui o primeiro a trabalhar com o William. Né, no Clube dos 200, eu ia fazer slide, né, Chico? Não eu disse, Chico? A gente fazia slide para
para passar no telão do Clube dos 200, né? Então, assim, é muito doido tudo isso. E a sorveteria, assim, foi assim, onde eu conheci todos os meus amigos, né? Foi dali que eu fomentei, assim, sempre no bastidor, fotografando o movimento cultural, fotografando o Chico, o grupo, como é que é o nome do... Grupo Retalhos. Grupo Retalhos, né? No Taguatinga do Rodeio de Cultura tem todo esse registro de vocês, né, Chico? Então, assim, é muito rico esse livro. Eu gosto mais do livro do primeiro do que o Brasília 25 anos de jornalismo, porque foi aí que é onde surgiu todo o desencadear, né, dessa militância cultural, né? Tem história com o Chico, assim, que vocês nem imaginam, assim, que a gente já foi preso pela Federal, como é que chama? Aquela Veranei, né, Chico? A gente foi para a Polícia Federal. Então, assim, foi umas coisas assim, muito bacanas, que depois o Chico pode até implementar. Mas, enfim, teve uma época, eu vou contar um pouco da galeria, que na época eu estava com 18 anos, eu comecei a frequentar o Allan Kardec, né? E o Chico começou a morar lá comigo, lá na galeria, na caverna, né? E aí eu tinha aqueles transportes, eu começava a imaginar aqueles lances que rolava realmente, né? E falar com o Chico. E o Chico assim, ele falava, cabeça, vai embora, meu irmão, deixa rolar, porque o desdobramento tem aquele lance de você sair do corpo, né, e sair. E o Chico ficava louco assim, né? E o Chico é um lance assim é uma época assim que eu vi o Chico, sabe, se cumprimentava a rapaziada naquela, beijando, sabe, com aquele maior carinho. Eu ficava olhando assim, eu era o mais velho, né? Eu falei, caramba, será que isso está certo? Sabe, Chico? Sabe aquele lance, né? Aquele caetaniano mesmo, né? Proibir, né, velho? Aí eu olhei, cara, eu entrei no universo lá do Grupo Retalho, aí fotografias no laboratório, sabe? Então, assim, foi surgindo tanta coisa, assim, que é muito bacana estar participando do universo Chico Simões, sinceramente, sabe? Agora eu queria passar, lógico que vai ter muitas outras histórias, né, Chico? O Abder está com a câmera aí na mão. E tem um cara aqui, o Marcinho. Eu vou passar a bola pro Marcinho, né? Isso o Marcinho foi assim, uma das vertentes mais que a nossa juventude se embalou, que foi o Boutique Blues. Cadê o Marcinho? Tá aí? É com você agora, né? Vou passar pra você. Agora! Vou pegar minha GoPro para filmar você. Aí, Marcinho, na sequência Me quer dar o próximo. Você falou! Oi? Eu sou do bastidor, velho. Eu sou do bastidor. Imagina. Cara, eu sou de uma geração que pra mim é mágica, que foi a geração que criou o primeiro grupo de, acho que a primeira vertente do teatro de Taguatinga, né? O Retalhos, que foi uma brincadeira nossa, que era uma brincadeira, né, Chico? Que deu certo, que fez uma história muito legal. E eu me senti muito feliz em participar dessa história. Só que no decorrer do tempo, com a paixão que eu tinha pela música, e eu sou, cara, ainda bem que eu não gosto de música, porque eu, como músico, eu não sou nada. Eu não sou músico, graças a Deus. Eu sou desafinadíssimo. Mas aí, com essa paixão que eu tinha com música, eu criei o blues, que foi uma história muito legal. Que inúmeros amigos nossos também hoje, eu me sinto extremamente honrado em ter participado da vida do Chico Simões, de Miquel, de Miltinho, de Zé Regino, de Cauim, de toda essa geração cultural. Cabeça, que para mim é um dos grandes gênios de Brasília, fotografia inquestionável. Ser amigo de Cacau, linda maravilhosa que está ali, aquela figura linda. Então, falar sobre Taguatinga é uma coisa mágica. Porque só quem vive em Taguatinga sabe o tanto que a magia de Taguatinga é importante. Eu não vou falar de política, porque política é uma coisa que a gente tem que é paixão pessoal e a mágoa está grande, está muito grande de toda essa história.
Mas vou falar um pouquinho da arte, né, Chico? Melhor. Que a gente participou de uma história muito mágica dessa cultura, dessa arte toda. Inúmeras pessoas hoje, eu me sinto muito feliz em ver algumas pessoas. Nosso amigo Jabá, aquele que está ali atrás também, aquela figurinha que me acompanha a vida inteira na minha história de barra, de cultura, porque eu acho que a grande história, como é o Ivaldo hoje, o comércio hoje não pode ficar como comércio, ele tem que passar pela história também da cultura. E um bar cultural que hoje está perdeu muito, né? Graças ao Ivaldo não perdeu também. Ao nosso mestre também, que eu falo com vocês. O Miquel tem uma história que a gente até conversa muito, que ele fala que fui eu que fui o culpado de levar ele para o teatro. Foi mesmo. E o culpado de Deus ser um médico agora. É. E o culpado de eu ir para o mundo do bar foi o nosso amigo Careca. E o Careca, para mim, é uma figura, um ícone hoje, que ainda persiste e está aí fazendo o trabalho dele, cultural. Querendo ou não, é cultural e está passando todo esse sufoco que acho que qualquer comerciante hoje em Brasília passa. Porque eles acabaram com as casas noturnas, com os bares, a música hoje, para você fazer um trabalho cultural, o artista perdeu o espaço, porque não tem onde tocar hoje. Porque existe um tal de ECAD hoje não é nem ECAD, né? Hoje o pior que ECAD, na minha época era ECAD, que matava a gente. Hoje tem uma tal de AGFIS que não deixa ninguém trabalhar, com todo respeito. Não sei se alguém aqui trabalha ou conhece, não. Mas eles não deixam. Se você não tiver tudo de acordo com o trabalho dele, você não pode fazer uma apresentação na sua casa. Você não pode bancar um espetáculo na sua casa. Ou na sua casa, se você fizer um casamento e não passar pela fiscalização lá, eles vão lá atrás porque você está fazendo uma festa e não pagou para a liberação do seu espaço, na sua casa. É meio cruel. Então, como todos somos clandestinos, né? Então todo mundo continua fazendo festa também, porque senão perde a essência. Certo? Então eu fui pego de surpresa, me desculpe, eu não sei sobre o que eu ia falar, mas eu falei eu penso. Não, mas fala como é que você e o Miquel começaram a fazer teatro. Ah, essa era a história legal, né? Eu e o Tim, dos aqui presentes, eu Eu estudava na época no CTN. Estava no ônibus. E de repente chegou uma figurinha lá do CTN que vinha da escola normal, né? Quando ele chegou, o cara que veio da escola normal, o único homem que da escola normal na minha época era só para mulheres. Aí chegou um cara no CTN que era da escola normal. Eu falei, bicho, você estudava na escola normal, na escola de mulheres? Então. E aí chegou, Miquel, e ficamos amigos. A gente já era meio louco naquela época, né? Muito genial. E surgiu uma oportunidade da gente de participar de um grupo de teatro. Teve um grupo de teatro do Rio de Janeiro. H-Papanato. Isso, justamente, obrigado, Miquel. Marcelo. Marcelo. E chegaram no CTN procurando alunos que quisessem participar do grupo, do Projeto Plateia, o curso de formação, o curso de formação do Projeto de Plateia. artistas. Montado pela Estranhésima, por incrível que pareça, Eurico Preto. Isso. Foi muito legal. E eu fui lá, entendeu? Na época o Regino já gostava de teatro, já trabalhava com teatro, já tinha aquele projeto dele. E eu, como irmão do Regino, falei, vou atrás do meu irmão, lógico, meu irmão mais bonito, mais conhecido, vou atrás dele. E fui lá e fiz minha inscrição. E comentei com o Miquel. Falei, pô, eu fiz minha inscrição para fazer um curso de teatro. Ele falou, você vai fazer teatro? Eu falei, você também vai, porque eu coloquei seu nome junto. Aí entramos na história. E dessa história surgiu toda foi criado o grupo Retalhos, que para mim foi uma história na minha vida muito marcante, que eu guardo com todo amor e carinho. Muita gente não me viu no espetáculo, porque eu era o boi. Eu ficava embaixo do boi, então ninguém. Eu falo que era do Retalhos, ele falou, você, eu não lembro de você, porque eu era o boi.
eu estava embaixo do bonde. Então não tinha ninguém me via. Mas no primeira história lá da Gapapanatas, na primeira história da Gapapanatas era você, Churripa, eu, o Jader. O Jader era minha mãe, né? Isso. Nós éramos os como é que chama? Pedro dos Malazartes. Pedro Malazarte, justamente. Foi o primeiro espetáculo. Foi o primeiro As espetáculo Aventuras de Pedro montado. Malazarte. Eu era um Pedro, você era meu pai, Miltinho, o Jader era minha Eu era mãe. Miltinho. Que aí foi uma doideira. Foi uma doideira porque a gente fez a cena sem nunca ter visto, nem imaginar que tinha Macunaíma, a gente reproduziu a cena do Macunaíma. Lembra? Sim, que eu nascia debaixo da saia do Jader, né? Do nome mesmo. E era igual o Macunaíma e a gente nunca tinha a menor ideia do que era Macunaíma. E os caras do Rio, vocês fizeram Macunaíma, eles fizeram Macu quem? Porque eu não tinha ideia, né? Foi muito doido. Então era nós quatro, nós três éramos. Ah não, e tinha o. Que era o playboyzinho lá, o. Achar um pouquinho O sim hoje, o. Germano. Germano também. Germano. Pois é, gente, isso faz parte da história de Taguatinga. O lado que muita gente não conhece a história de Taguatinga. Taguatinga é uma paixão que só quem vive em Taguatinga, viveu em Taguatinga essa história, essa passagem toda, entende essa história. Aí muita gente fala assim, mas você fala de Taguatinga como se Taguatinga fosse única. E para mim, Taguatinga é única. Ela continua sendo única e vai ser eternamente única. É a minha paixão, onde eu vivi minha vida inteira. Faço questão de falar, pessoal, eu moro aqui do outro lado do Taguapá, e fala, isso não é Taguatinga. Eu falei, para mim é Taguatinga, eu estou aqui do lado, é Taguatinga. E não abro mão, e brigo muito por isso. Eu quero permanecer em Taguatinga, porque Taguatinga é uma história, gente. E quem viveu essa história sabe que é Taguatinga. Como a gente tomou pinga com mel no Careca, como começou tudo. Era. E era feliz, a gente se divertia da maneira mais feliz do mundo, mais consciente do mundo. Todos nós criamos nossa cabeça politicamente correta, que eu ainda acho que somos politicamente corretos, através dessa convivência entre pessoas que sabiam o que queriam, que nunca viveram em pró de uma única pessoa, mas em pró de um grupo. E esse grupo foi surgido em Taguatinga, estamos aqui hoje. E eu, olha, juro para vocês, eu cheguei aqui por acaso hoje.